Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações e que Maria Santíssima, Nossa Senhora Imaculada, interceda por vossas vidas no dia de hoje. Estamos no sábado da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 19 de setembro de 2020. Primeira leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 35 ao 37 e versos 42 ao 49. Com o salmista nós iremos rezar. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. É o Salmo 55. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Escutemos com atenção o texto do Santo Evangelho, Lucas, capítulo 8, versos 4 ao 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, nos ilumine para entendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. Em certo momento dessa parábola, conhecida como parábola do semeador, Jesus diz: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Parece enigmática, mas é simples de entender, porque o mundo não pensa como Deus. Já Isaías profetizava, falando Isaías, o profeta, em nome de Deus, já que o profeta é o porta-voz de Deus, aquele que anuncia o que Deus pede que anuncie, dizia: estão os vossos pensamentos tão distantes do meu, como e estão os céus acima da terra. Então, há um abismo entre o pensar de Deus e o pensar dos homens. Então, as pessoas que não pertencem a Cristo, que não vivem a vida de Cristo, que escolhem não seguir a Cristo, não vão entender aquilo que é referente a Cristo, o modo de agir de Jesus. Então, vão olhar, mas não vão compreender. Vão ouvir e não vão entender. É isso que Jesus está dizendo. Para vocês, ou seja, aqueles que são íntimos, são próximos, foi dado a conhecer os mistérios do reino. Para entendermos os mistérios do reino de Deus, se faz necessário entrarmos nele. Tá, padre, mas muitos de nós acreditamos em Jesus, professamos a fé nele. Tá, conhecemos Jesus. E muitos conhecem Jesus, assim como o demônio, o diabo também conhece Jesus. Agora, viver o que Jesus nos propõe, muitos de nós já não queremos. Até por isso que a gente não entende por que não aceita isso.
Por que não aceito aquilo? Por que tem que ser desse jeito? Por que não tem que ser daquele jeito? Por que não pode ser do meu jeito? Por que não pode permitir que seja assim ou assado? A gente se questiona sempre. A igreja, por que ela se fecha assim? Tá? Por quê? Porque ela é ela é a guardiã da fé, né? O depósito da fé está nela. Então, ela tem a sua missão de ensinar, de governar e santificar. Ela precisa ser fiel a esse Cristo. Então, quem não está no ambiente da igreja, ou seja, quem não está mergulhado e não aceita o que a igreja ensina, não entende, não vai entender nunca. Jamais. Sempre vai confrontar. É a famosa frase: sou católico, mas sou a favor do aborto. Sou católico, mas acho que a igreja deveria abrir um pouco mais a questão para os que não são casados na igreja poderem comungar. Sou católico, mas sempre esse mas é por quê? Porque não compreendem, não entendem o modo de ser cristão, uma vez que não querem aceitar a entrar na vida de Cristo. Percebe? Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. A parábola conhecida como parábola do semeador poderia ser chamada também, ou com um melhor nome, como dizem alguns estudiosos bíblicos, a parábola da semente que venceu. Porque talvez seja essa a primeira intenção de Jesus quando contou a parábola. Ele fala dos terrenos, é a abordagem mais comum que a gente faz, né? Dos vários tipos de terreno onde caíram as sementes. Teve aquelas que caíram no meio do caminho, vieram os pássaros e comeram as sementes. Teve aquelas que caíram sobre pedras, brotou, mas secou, porque não havia umidade, e a outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. E uma parte da semente caiu em terra boa e brotou e deu fruto 100 por 1. A gente aborda muitas dessas questões do terreno e vamos dar o foco hoje, não só hoje, mas vamos procurar entender essa parábola também a partir dessa perspectiva da semente. A força da semente, que é pisada, que é sequestrada, que é sufocada, que vamos assim, tragada por esse mundo. Mas mesmo assim, ela encontra terra fértil, boa, e faz acontecer o resultado da fecundação da terra, na fecundação da terra, dando os frutos 100 por 1, 30 por 1, 50 por 1. Deus é esse semeador generoso que não mede esforços e não regula as sementes. Ele derrama as sementes, transborda as sementes por onde passa. Deus é generoso, demasiadamente generoso, até que encontre terra onde os frutos produzam. E a semente tem sua força. A semente vai encontrar um jeito de produzir os frutos. Porque a semente é a palavra de Deus e ela é viva e é eficaz. Não se escandalize com essa persistência do semeador, porque ele é o símbolo, a figura do próprio Deus, que tem agido assim com a humanidade o tempo todo. Veja que Deus é generoso em todas as coisas. Quantos pores de sol, agora até me atrapalhei no plural aqui de pôr de sol, mas quantos pôr de sol Deus todo dia nos presenteia, muitas vezes a gente ignora. Quantas chuvas Deus manda, a gente só vai lembrar delas quando estamos num tempo de seca muito extenso, e aí a gente lembra da chuva, mas quantas vezes o sol se levanta, desponta no amanhecer lindo, o luar no céu, as estrelas, o ar, o vento, e tudo isso em abundância. E Deus está se dando o tempo todo, mesmo que a gente ignore, mesmo que a gente não pare para agradecer tanta generosidade, porque Deus é assim, Ele é generoso. Que, uma vez citados, como foi a meditação dessa semana toda, animados pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, trabalhando o tema da ressurreição, nós possamos dar os frutos que Deus tanto espera de nós em nossa vida de fé. O Senhor nos abençoe, nos livre dos maus e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.